Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de termodinâmica, tá? Vamos entender um pouquinho como funciona o ciclo de Rankine, tá? Para produção de energia em uma turbina. Vamos fazer uma leitura, entender como funciona tudo certinho. Se vocês gostarem desse conteúdo, deixem um like, se inscrevam no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo, tá bom? Se vocês precisarem de apoio também nas atividades 1, 2 e 3, nosso contato está na descrição. É só nos contatar que nós vamos atender vocês, tá bom? Então vamos começar aqui, vamos dar início, vamos fazer uma leitura. O enunciado diz o seguinte: o objetivo de um ciclo de potência é produzir potência. Em outras palavras, obter trabalho por meio de um ciclo pelo qual um fluido, conhecido como fluido de trabalho, passa por diferentes processos, tendo como fundamentos a compressão, a expansão, a adição e a rejeição de calor. Quando o fluido de trabalho altera entre os estados de vapor e líquido, ao longo do ciclo, o ciclo é chamado de ciclo de potência a vapor. Imagine que você foi alocado em um projeto de melhoria em uma planta de potência a vapor que já está em funcionamento. O objetivo principal deste projeto é a determinação da máxima eficiência térmica que essa planta pode atingir. Os dados de operação do ciclo são os descritos a seguir. A vazão do fluido é de 100 kg por segundo, ok? A caldeira opera a 8.000 kPa e gera vapor de água cuja temperatura é de 350 graus Celsius, beleza. O vapor entra no condensador como uma mistura bifásica de título igual a 0,70 e é condensado a uma pressão de 7,375 kPa. A entalpia do fluido na saída da bomba é de 387,54. Ok. Você sabe que a planta opera como um ciclo de Rankine real. Contudo, para esta etapa inicial, você resolveu avaliar a planta como um ciclo de Rankine ideal para fins de comparação. O relatório do projeto deve constar os seguintes itens: descrição dos principais processos que constituem o ciclo de Rankine ideal. Então, pessoal, a gente vai fazer aqui uma contextualização do ciclo de Rankine ideal. Só que para os cálculos, uma contextualização para o ciclo ideal e para os cálculos também como um ciclo ideal. Só que depois a gente vai fazer uma análise comparando com o ciclo de Rankine real. Será que a potência da turbina e da bomba seria maior ou menor no ciclo de Rankine real? Isso aí a gente vai verificar através de algumas análises de perdas, né? Perdas de atrito, algumas perdas que ocorrem ali ao longo do processo que não ocorrem no processo ideal, tá? A gente vai verificar então se dá uma eficiência maior ou menor, tá bom? Então vamos lá, vamos entender primeiro como funciona mais ou menos aqui o nosso ciclo de Rankine, tá? Trouxe aqui os componentes que foram citados ali. Então nós temos primeiro aqui a bomba, né, onde a gente vai ter que fornecer trabalho para a bomba, então vai entrar trabalho, tá? O fluido então vai ser bombeado como líquido saturado para a caldeira, né? Na caldeira nós vamos fornecer calor também através da queima de algum combustível, lenha, diversos mecanismos, né? E aí então da caldeira vai para a turbina. A turbina ela vai o ciclo de Rankine é justamente para criar um trabalho para a turbina, né? Gerar energia elétrica, movimento de um eixo e tudo mais. Então o objetivo é esse, né? Gerar trabalho para a turbina através de um fluido. Saindo da turbina, né? Vai sair aqui líquido mais vapor e vai vir aqui para o ponto 4, vai entrar no condensador e através do condensador vai voltar para o líquido saturado no ponto 1 e reinicia-se o processo, tá? Mas eu vou fazer a leitura aqui dos processos para a gente entender melhor
como que funciona, tá? Então vamos entender melhor aqui, ó, como que funciona o processo 1 e 2 na bomba. O que que acontece de fato, né? Vamos entender melhor, vamos explicar mais detalhadamente aí. Então no processo 1 e 2 ocorre uma compressão isentrópica, tá? O fluido de trabalho no estado líquido saturado é admitido pela bomba, onde é elevada a sua pressão, chegando ao estado líquido comprimido. Então ele vai chegar em líquido saturado no ponto 1 e vai sair como líquido comprimido no ponto 2. Imagine o seguinte, imagine que você está em um parque de diversões e entra em um elevador que leva as pessoas a um ponto mais alto de uma montanha russa, tá? No início, o elevador está no nível do solo e você e os outros passageiros estão relaxados e confortáveis. O fluido de trabalho, justamente nessa posição, né, está em estado líquido saturado, como no início do processo, tá? Quando o elevador começa a subir, ele precisa usar a energia para levantar as pessoas, que é justamente o trabalho que entra na bomba, tá? E a cabine até um ponto mais alto. Esse processo de subida é a compressão isentrópica na bomba. O elevador está comprimindo as pessoas para cima, aumentando a pressão e a energia potencial, tá? No final do trajeto, o elevador alcança um ponto mais alto, onde as pessoas estão agora em um nível mais elevado, com mais energia. Então o fluido ele está comprimido e com uma pressão maior, tá? Então é basicamente isso que acontece, tá? Aumenta a pressão e aumenta a temperatura, justamente para retornar ali, entrar na caldeira e gerar energia lá na turbina, tá? Então, assim como o elevador usa energia para elevar as pessoas e aumentar sua pressão e potencial, a bomba usa energia para elevar a pressão no fluido de trabalho no ciclo de Rankine, beleza? Depois do processo de 2 para o processo 3, ocorre o seguinte, ocorre um aquecimento isobárico, tá? Na caldeira é fornecido calor ao líquido comprimido, o qual recebe calor suficiente para atingir o estado de vapor superaquecido. A temperatura é elevada significativamente e a pressão é mantida constante. Então o objetivo é transformar em vapor superaquecido, tá? A mesma coisa que ocorre numa sauna. Por exemplo, na sauna você começa a se aquecer e a água ao seu redor começa a ferver, transformando-se em vapor. A sauna fornece calor contínuo como a caldeira no ciclo de Rankine para aumentar a temperatura da água, mas a pressão no ambiente da sauna não muda. O calor faz com que a água se transforme em vapor superaquecido, aumentando sua temperatura e energia, mas sem alterar a pressão que você sente na sauna. Então, um ponto importante é a pressão no ponto 2 é igual a pressão no ponto 3, tá? E ali embaixo também, já aproveitando o gancho, a pressão no ponto 1 é igual a pressão no ponto 4, tá? Então, pessoal, vai aumentar, vai fornecer calor, mas não vai alterar a pressão. Ocorre um aquecimento isobárico, beleza? Então vai chegar aqui no ponto 3 como vapor superaquecido. E aí, pessoal, do processo 3 para o processo 4, ocorre o seguinte, ocorre uma expansão isentrópica, tá? Esse isentrópica significa que não há variação de entropia, tá? A entropia se mantém a mesma, que é o arranjo das moléculas, tá? Então, no estado 3, o fluido de trabalho apresenta elevada entalpia, então é expandido na turbina. Parte de sua entalpia é convertida em trabalho. É justamente esse o objetivo de Rankine, tá? Gerar esse trabalho na turbina. Com isso, sua temperatura e pressão caem. Na saída da turbina, estado 4 apresentará as mesmas temperatura e pressão do estado inicial, porém com um elevado título de líquido barra vapor saturado. Então, pessoal, para entender melhor, ó, o que acontece lá no ponto 3, ó, imagine que você está
em um balão de ar quente no ponto mais alto de um passeio de balão. No alto, o balão está cheio de ar quente e a pressão interna é alta. A partir deste ponto, você decide abrir a válvula de liberação do ar quente para descer. À medida que o ar quente é liberado e se expande, a pressão interna do balão diminui. O ar quente se transforma em um ar mais frio e a pressão dentro do balão cai. Esse processo de expansão é como que acontece na turbina no ciclo de Rankine. O fluido de trabalho ou ar expande, sua pressão e temperatura diminui e a parte da sua energia é convertida em trabalho, que é o movimento do balão. Tá? Ao final da descida, quando você chega de volta ao nível inicial, o balão está em uma nova condição, que é uma pressão bem mais baixa, né? Porém ainda com um pouco de, vamos dizer assim, ele sai lá do vapor superaquecido, né? E chega lá em líquido mais vapor. E a gente vai ter um próximo objetivo, né, no condensador, que é justamente voltar à situação de líquido saturado. Mas voltando ali, é o seguinte: o ar quente que antes estava quente sob pressão, agora está frio e com menor pressão, mas ainda assim está em uma condição que pode ser comparado ao estado inicial. Beleza? Então é basicamente isso que acontece, pessoal. Ele está aqui como vapor superaquecido no ponto 3, passa pela turbina, gera esse trabalho e chega aqui como líquido mais vapor, tá? Que é justamente o que ele cita lá. É uma mudança bifásica, né? E o objetivo agora é transformar essa questão, essa situação bifásica que está aqui no ponto 4 para líquido saturado aqui no ponto 1. E é justamente isso que o condensador vai fazer, rejeitando o calor aqui, tá? Então, como eu já disse, né, a pressão agora vai ser mantida a mesma, só que ele vai rejeitar calor. O que vai acontecer? Vai reduzir o vapor e vai transformar em líquido saturado. Então, o último processo de 4 para 1 é resfriamento isotérmico. Com o objetivo de retornar ao estado inicial, o fluido de trabalho passa pelo condensador, local onde trocará calor com um fluido de menor temperatura. Portanto, perderá calor mantendo a pressão e a temperatura constante, retornando a líquido saturado, tá? Então, pessoal, é mais ou menos isso que acontece em um ciclo de Rankine ideal, beleza? Então, pontos importantes, né? Mas eu vou deixar mais essas notações aqui que são importantes para as nossas análises futuras ali nos cálculos também, tá? Entropia 1 é igual a entropia 2, tá? Que é o S. Entropia no ponto 3 é igual a entropia no ponto 4. Beleza? E é isso, pessoal. Nós vamos fazer algumas análises ali, coletar através da tabela de acordo com a pressão e temperatura que foi fornecida, tá? E a gente já consegue dar início aí aos cálculos, tá? Onde ele pede aqui a variação, ele vai pedir aqui para nós a variação de energia interna total, variação de entropia total, calor fornecido ao fluido ao passar pela caldeira, calor cedido pelo fluido ao passar pelo condensador, a potência da bomba e da turbina e a máxima eficiência térmica do ciclo de Rankine. E aqui ele vai pedir para a gente comparar com o ciclo real, tá? Então vamos lá.